importantíssimo. Então, adaptação climática, aí ok, no outro dia vamos estar trazendo aqui regulação, governança e financiamento, regulação, então assim, a agência reguladora falando, a Ares PCJ aqui como moderador desse painel de regulação técnica, depois comunicação e risco de responsabilidade, então é o Carlos, o moderador, a FUNASA, com relação ao CEMADEM, que são aqueles eventos climáticos extremos que cada vez mais a gente está vendo e tem que entender, e temos que criar planos de ação e barreiras também. Depois, desafio com relação à ação social, então aí vai o Instituto AEGEA falando. Depois nós estamos com a FUNASA falando do desafio do saneamento rural, então a FUNASA falando na temática, isso é muito importante. Quais os desafios do saneamento rural à luz do que? Da universalização, da qualidade da água, do atendimento. Depois a gente vem com uma coisa muito nova, que é engenharia pública, formação profissional e inovação. Esse tema é o seguinte, é um tema que inclusive tem o GAEMA aqui junto, o GAEMA de Campinas, que é o seguinte, né? Se fala em engenharia pública, a gente não sabe exatamente o que é. Mas o que é engenharia pública? Ela é uma engenharia voltada para alguma coisa social. Então, eu nem vou adentrar no que é, porque eu também não sei, vou ouvir lá, mas o que está se discutindo é o seguinte, como que usa engenharia pública no saneamento? O que é engenharia pública? Então, nós vamos ouvir aí, tem uma experiência interessante do CREA Santa Catarina na área de habitação, tem até cartilha, então o Leopoldo está vindo. Depois tem lá do Pará também, utilizando o olhar da engenharia pública, e por fim o doutor Rodrigo, do GAEMA Campinas, porque isso, como o doutor Rodrigo, para quem sabe, ele, além de atuar em várias frentes, mas ele tem uma pegada fortíssima no saneamento rural, então ele quer utilizar a engenharia pública, como é que a gente faz isso, e com certeza no PCJ a gente pode ter um bom piloto aí, um bom laboratório, ok? Depois vem com a formação profissional, aí o professor Mier, para quem conhece, trabalhando bem as questões. Também tem a Universidade do ABC, falando de inovação, capacitação de profissional de formação de liderança, a gente precisa. E aí é isso. Depois temos o encerramento da palestra magna, que é a doutora Fernanda, do Ministério da Cidade, trazendo muito Plan SAB, que ela vai trazer. Vocês sabem que está em revisão, tem uma discussão, tem gente que falta muita coisa no Plan SAB, mas como é que está ele, né? O que o Ministério da Cidade vai estar fazendo? E aí a gente encerra o FISA. Em poucas palavras, acho que não foi nem poucas, não foi muito. O FISA, então a gente convida aí, entre no site, a ideia aí claro que quem dera que a gente pudesse trazer ele de graça, mas não tem os custos, então está bem baratinho para que todo mundo, a gente não quer, está lá escrito, não quer deixar ninguém para trás, né? Participem do FISA. Acho que é isso aí, Rebeca. Acabamos aí? Alguma coisa mais da Secretaria Executiva? Tem mais algum informe de membros? Se não tiver, a gente passa para os informes da SE. Eu acho que não, Rebeca, pode passar. Combinado. Bom, então, trazendo aqui alguns informes, tá, da Secretaria Executiva, trazendo os informes de capacitação, do plano de capacitação dos membros, né? Ele é um informe anual, né, pois as metas são anuais aqui para atendimento aos critérios da deliberação 248, de rateio do FEIDRO, SECUR 2026, né? Então, a gente está trazendo aqui alguns cursos, né, de capacitação, deixamos os links aqui no chat, e realmente fazendo esse incentivo, né, para que os membros dos comitês venham se capacitar e enviar os certificados aqui para o e-mail da Secretaria Executiva, tá? Podem ser cursos de capacitação diversos, também, incluindo esses que tem na plataforma Capacita Sigre ou da plataforma da ANA, né? São cursos gratuitos, virtuais, de curta duração, enviando o certificado aqui para o e-mail da secretaria, a gente faz essa contabilização, inclusive também aproveitamos para agradecer, né, aos que enviaram no ano passado. Vale a pena lembrar, né, que precisa ser do ano vigente os certificados, tá bem?
pode ser nas áreas de meio ambiente, segurança da água, saúde ambiental, políticas públicas. A gente deixou aqui os links, tá, dos cursos e também o e-mail da Secretaria Executiva para o envio. Bom, como foi comentado, né, a próxima reunião da CTSAN está prevista para acontecer de forma presencial. Então, a gente traz aqui algumas lembretes sobre o custeio de despesa de viagem dos membros. Está sendo colocado aqui no chat o link, tá, para verificação. A concessão de diárias para participação em atividades dos comitês, ela destina-se ao pagamento de despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana. Elas devem ser remetidas ao setor de custeio da agência. O e-mail está aqui disponível também no chat e o telefone também para tirar alguma dúvida. Existem algumas regras, né, para disponibilização das diárias. Não precisam ser membros representantes de organizações civis, exceto empresas privadas, membro de entidade associativa, representativa de usuários de recursos hídricos, coordenador ou adjunto, né, das câmaras técnicas, ou pessoas sem vínculo ou representação nos comitês convidadas a palestrar. Algumas condições, né, para concessão das diárias: é necessário se atentar ao prazo de solicitação, que é de até 5 dias antes da reunião. Também é necessário o anexo de documentos que justificam a necessidade da viagem, como a convocação e a pauta da reunião. Então, apenas lembrando, né, que a convocação das reuniões ordinárias elas ocorrem com 7 dias de antecedência. Então, os membros que tiverem, né, interesse para fazer essa solicitação de diária, lembrar, né, de pegar essa convocação que foi recebida por e-mail e anexar junto ao formulário de solicitação, tá bem? Para reuniões plenárias, né, aqueles que também fazem parte dos plenários, o prazo é um pouquinho diferente, são 8 dias antes. Prestar contas em até 10 dias após o retorno da viagem, então também existe a necessidade de fazer um relatório, né, após a viagem e anexar todos os comprovantes de comparecimento, como cartões de embarque, passagem terrestre, registros fotográficos, certificação e, no caso das reuniões, né, principalmente a questão da imagem da lista de presença. Então, a gente sempre lembra, né, que os representantes custeados eles são responsáveis pelo registro na imagem da lista de presença. Então, solicitou o custeio por aqui, assinou a lista de presença e já tire uma foto da sua assinatura ali para poder comprovar isso junto ao envio do relatório. Tá? É importante lembrar que nós temos agora modelos atualizados também, que foram aprovados no final do ano passado, então se atentar também à questão de utilizar esses modelos atualizados que estão aqui no site do custeio, não utilizar sites anteriores, ou modelos anteriores, no caso. Quando não serão concedidas? Quando as despesas forem realizadas no município de residência do solicitante, né? Então, por exemplo, a próxima reunião será em Valinhos, quem é de Valinhos não poderia solicitar, né? Por exemplo. O membro que estiver com a entrega do relatório de viagem pendente de alguma solicitação anterior, não estar em dia com listas de presença e atas aprovadas de reuniões ordinárias, no caso da coordenação, membro que estiver com pendência com cursos financiados pela agência, né? Por acaso, foi financiado com um curso de pós-graduação, né? Da época em que era feito esses cursos, se tiver com alguma pendência, não finalizou, isso também é considerado. E o membro que tiver reembolso em outras fontes de recursos. Então, por exemplo, a própria empresa já faz esse subsídio, também pode completar. As regras específicas com as informações e os limites são estabelecidos pelas deliberações 282/17, 304/18, 465/24. Elas estão disponíveis na área de deliberações e também aqui na área de custeio. Também reiteramos com relação à newsletter dos comitês, que é um portal, né, feito ali pela assessoria de comunicação aqui da agência TCJ, de atualização periódica de notícias da atuação dos comitês e de suas câmaras técnicas. Então, né, a equipe de comunicação participa das reuniões das CTs e faz um resuminho da reunião, né, então é interessante para ficar ligado no que tem acontecido nas outras CTs e na CTPL plenária também. Como próximas reuniões no âmbito dos comitês, lembrando que essa participação não é obrigatória, tá? Para quem não faça parte da CTPL ou do plenário, nós teremos em março, no dia 6, de forma presencial, a 99ª reunião ordinária da Câmara Técnica, né, de Planejamento. Então, ela será no dia 6 de março, às 9h30, no auditório do Parque Rocha Montonet,
em Salto. As informações elas estão na agenda, deixamos também disponível aqui no chat para verificação. E aqui, colocando aqui o primeiro semestre, né, de reuniões das câmaras técnicas, tivemos a reunião hoje virtual, lembrando que nós estamos dando uma reunião presencial por semestre, então a desse semestre será no dia 28 de abril em Valinhos, de forma presencial às 9h30. Esses são os informes da Secretaria Executiva, eu agradeço e retorno para a coordenação. Obrigada, Rebeca. Então, estamos agora indo para o item 6 da pauta. Convidamos aqui agora a Janaína para explicar, tá? Toda a questão, essa foi uma demanda que a gente fez, o DAE Jundiaí disse que ia apresentar em alguma situação e estamos aqui para ouvir vocês. Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou aqui da DAE de Jundiaí, atuo no Laboratório de Controle da Qualidade. Estou aqui em substituição à Karen, que ela pediu para justificar a ausência dela, que ela teve um treinamento para comparecer. Tá? Então, e juntamente comigo, hoje está aqui os nossos parceiros da Unicorp, representados pela Cintia e pelo Leonardo. Nós já temos, né, o sistema LINS do nosso laboratório implementado desde 2019. Agora, no ano passado, nós também adquirimos módulos de gerenciamento das estações de tratamento de água. E hoje eles estão aqui para apresentar para vocês os recursos do sistema para gestão de dados da qualidade. Tá? Então, acho que o Leonardo vai começar, ou a Cíntia. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Sim. Bom dia, Rosiane, Rebeca, Janaína. A gente primeiro gostaria de agradecer muito ao convite, né? Foi uma iniciativa aí da Karen e da Janaína, né? Que enxergaram no nosso trabalho uma aderência aí que possa contribuir com o comitê e solicitou que a gente participasse e apresentasse aqui um pouco do nosso trabalho a vocês, né? Para poder mostrar um pouco do que a gente faz e talvez aí fazer com que aí mais pessoas aqui do comitê talvez enxerguem isso que a Karen porventura enxergou aí, que a gente possa contribuir. A gente montou uma apresentação sem ficar entrando muito na especificidade do nosso sistema, com telas e tal. A gente vai mostrar um pouco da empresa, o que a gente faz, a nossa capacidade, né, para que vocês conheçam o nosso trabalho. Pode ser que alguns de vocês aqui no grupo nos conheçam, porque a gente tem uma abrangência bastante grande aqui no estado, né, e no Brasil todo. Nós somos a maior empresa de LINS na atuação na área de saneamento, né, no Brasil, né, e eu vou dar início aqui à apresentação. Se vocês quiserem me interromper para fazer alguma pergunta, também no final a gente abre para questionamentos aí, para esclarecimentos de dúvida, né? Vocês fiquem à vontade, tá? Vocês estão vendo aí? Sim. Tá. Bom, a nossa empresa, a Unicorp, ela é uma empresa de engenharia fundada em 1996, especializada no desenvolvimento de sistemas de automação e gestão de laboratórios físico-químicos e microbiológicos, né, de controle de qualidade e também dos dados operacionais de produção. Nossos principais clientes são empresas referenciadas aí mundialmente nas áreas de atuação. A gente iniciou na área de saneamento, lá nos anos 90, com a Sabesp e com a Embasa, possui o nosso sistema até hoje, tá? A Sabesp, nesse momento, quem mantém lá, como foi uma parceria, eles estão mantendo o sistema com uma fábrica de software, mas permanece com o nosso sistema lá em operação. Eu sou engenheiro de computação, entrei aí na Unicorp em 2001, né, 5 anos aí depois da fundação, e permanece até hoje, fazendo bodas de prata aí, né, fez esse ano. Entrei de estagiário e fui fazendo meu desenvolvimento profissional aqui na empresa.
Bom, saneamento e meio ambiente, né? Nós atuamos com soluções voltadas para operações críticas, oferecendo sistemas de monitoramento, controle e gestão de dados operacionais e regulatórios. O nosso foco é garantir confiabilidade, continuidade dos serviços e suporte à tomada de decisão, sempre com base em informações consistentes e atualizadas, né? Aí, aqui eu vou explanar para vocês um pouquinho aqui dos conceitos de áreas de atuação que o nosso sistema possui ferramentas aí para auxiliá-los no trabalho do dia a dia. Então, a parte de plano de amostragem automatizado, né? Vigilância sanitária, rotinas operacionais. Então, desde a programação automática de amostras, né? Conforme o plano, frequências, pontos, tipos de janelas, reduzindo as falhas e amostras perdidas, né? Então, baseado, inclusive, na portaria, né? Ou na licença de operação, né? No caso de estações de tratamento de esgoto, né? Então, faço meu plano de amostragem, faço o controle todo pelo sistema. Rastreio operacional por visão geográfica, operacional ou administrativa. Então, eu posso fazer a gestão das informações, tanto visualizando por município, por bairro, por estado, quando a empresa é nacional, né, como a gente tem a EGEA e a Iguá Saneamento, né, tanto como visões operacionais, que eu vejo dados apenas de saída de tratamento de várias estações, por exemplo, ou captação, enfim, ou visões administrativas que eu tenho na empresa, né? Quando as empresas são bastante grandes, às vezes elas têm unidades de negócio que cuidam de determinadas regiões do estado e às vezes querem fazer gestões por região. A gestão dos limites operacionais e das portarias, então gestão de limites por análise por ponto de coleta, com alarmes e mensagens quando ultrapassa o limite. Isso tanto na hora de fazer o ensaio, de realizar o ensaio, e registrar dentro do sistema, quanto na hora de fazer a liberação, né, a liberação do dado antes dele estar pronto aí para ser emitido no laudo, por exemplo, né, no relatório de ensaio, seja acreditado ou não. Aplicação rápida de grupos de limites para múltiplos pontos, padronização em massa, né, e ajustes controlados quando necessário. Então, eu consigo fazer a gestão desses limites, tanto da portaria quanto do CONAMA, né, ou limites internos, que às vezes eu possa ter, né, às vezes no trabalho dentro de uma estação de tratamento, ter limites internos, né, para cada ETA, inclusive, dependendo da característica de cada manancial, né, então eu tenho limites internos ali que às vezes se aplicam à água filtrada, à água decantada, à água coagulada, né, e eu posso aplicar esses limites e ter ali também um controle dentro da minha operação. O controle de qualidade baseado no Standard Methods, né, com regras e evidências auditáveis, mais robustez, auditoria e fiscalização. Gestão de sistemas de abastecimento e quantitativos. Então, eu faço a gestão da parte quantitativa também, dos ensaios em que eu preciso realizar pelo tempo de funcionamento de uma estação de tratamento de água, por exemplo, no caso do laboratório de uma estação, seja de água, seja de esgoto, ou a própria portaria para redistribuição também. Faço o controle e a gestão da quantidade de ensaios aí que eu preciso fazer dentro do período. Seja mensal, semanal, semestral, trimestral, né? Apoio a relatórios operacionais e de atendimento à legislação, né? E a parte de integração automática com a vigilância sanitária, né? Interface e integração para envio automático de dados. Nesse caso, citando aí a questão do CISAGO, nós somos pioneiros no envio eletrônico do relatório mensal e semestral para o Ministério da Saúde, lá o CISAGO, né? Então, os nossos clientes hoje, eles enviam eletronicamente, eles não precisam ficar digitando lá no site do CISAGO. A gente consome o web service fornecido aí pelo Ministério da Saúde e você faz toda a gestão dentro do nosso sistema e envia eletronicamente, né? Tem aprovações, tem responsável técnico, tem toda uma cadeia de informações aí dentro do sistema e aprovações para depois, no final de cada mês, fazer o envio do mensal e no final de cada semestre, o envio dos dados semestrais aí para o Ministério da Saúde.
Aí, aqui a gente comenta também sobre a auditoria completa, né, que eu estava comentando, de quem alterou, quando, por quê, qual método, instrumento foi usado. Citando também a parte de esgoto, né, essa iniciativa do Ciságua, por exemplo, a gente tem hoje a FEPAM, que cuida lá do Rio Grande do Sul, e o IEMA, lá no Espírito Santo, eles estão com iniciativas muito semelhantes ao Ciságua, para a parte de esgoto. Então, eles criaram um sistema lá também que as empresas aí estão tendo que enviar os dados. E aí a gente já também desenvolveu lá com a EGEA, com a Corsan, para envio dos dados de esgoto também, né, de manancial e tudo, e consumir direto, porque o pessoal lá já tem o nosso sistema implantado e, tipo, redigitar os valores que eles pedem lá no caso da FEPAM, né, seria um trabalho imenso lá, demandaria muitas pessoas para ficar digitando todos os dados que eles pedem mensalmente, de todos os sistemas do Estado. Então, eles desenvolveram junto com a gente o envio eletrônico aí também, lá na FEPAM. Bom, aqui um pouquinho dos estados que a gente atua hoje em dia, né? Então, a gente está para quase aí no Brasil todo, faltam alguns estados aí que a gente ainda não tem atuação. Atualmente, existem 60 laboratórios acreditados na ISO 17025, saneamento do Brasil, e 33 destes utilizam a nossa plataforma, tá? A nossa plataforma está presente em 64% da população abastecida no Brasil, e a gente já atua há 29 anos na área de saneamento. Aqui, entrando um pouquinho mais aqui no que a gente faz, né, exatamente. Então, a gente tem um módulo no sistema que chama UniAnalytics, né, que ele trabalha com a inteligência de dados para saneamento em laboratórios. Vocês devem aí, talvez tenham já, né, nas empresas aí de vocês, com as TIs locais aí já, alguma iniciativa de BI, né, a gente vê aí que os nossos clientes possuem. E a gente tem o nosso BI, né, também, que a gente fornece para alguns clientes aí, que pega essas informações e a gente disponibiliza em diversos painéis aí de acompanhamento das informações de qualidade de toda a empresa. Às vezes até cruzando informações com outros sistemas da empresa, né? A gente tem na EGEA, por exemplo, eles cruzam informação com a parte das ETAs lá de consumo de energia, por exemplo. Então, a gente até consulta, às vezes, o data lake da empresa para trazer esses dados e formar esses painéis aí para a área de gerência, de diretorias. E também a gente tem alguns casos que até a gente tem painéis permanentes que ficam, às vezes, no CCOs aí, na parte operacional do tratamento. Mais um pouquinho aqui, né, dando alguns exemplos para vocês, né, aí do UniAnalytics, é o monitoramento de qualidade, né, de índice de qualidade de água. A gente também tem um painel de IQA, né, então alguns recursos principais, né, o cálculo automatizado, com algoritmos que processam parâmetros críticos para gerar o índice final, regras de negócios inteligentes, né, diferenciação automática baseada em tipo de laboratório, né, selha de água, de esgoto, de mananciais, né, de um laboratório central, por exemplo, cuida da redistribuição, e unidade também para segregar amostras de campo versus laboratório, né. Visualização de compliance, blocos de conformidade claros e filtros dinâmicos para o bloco de tratamento. Então, eu consigo, dentro do mesmo painel ali de IQA, eu consigo ter diversas visualizações dependendo daquilo que eu quero ver. Se eu quero ver o IQA de uma região, de uma determinada, um determinado município, né? Eu consigo fazer esse tipo de filtro de determinadas estações. Mais alguns exemplos aqui, né, ilustrativos de dashboards, né? Aqui já é a parte de volumes, né? Então eu posso escolher o laboratório, né? Pego ali no meio ali a estação de água e tratamento de água ali central, vejo ali a captação, filtragem, desinfecção, distribuição, tem gráficos que ilustram, né, isso. Aqui a gente exemplificou aqui uma questão de situação, né, do detalhamento das amostras. Então tem um gráfico ali que ele aglutina
a parte de atrasos por setor na realização dos ensaios, né, que estão previstos, né, e aí eu consigo, inclusive, fazer um drill-through ali, que dentro daquele primeiro gráfico ali, no caso desse exemplo, né, que está laranjinha, eu abro aquela informação para ver o conteúdo dele, né, então eu vejo ali que amostras que estão atrasadas, que estão em análise, que já estão liberadas, né. Aqui mais um exemplo de um mapa, aí no caso tá do Brasil aí, em que o pessoal consegue fazer a meta dos operadores, né, com relação à realização dos ensaios, se está tudo em dia, se o pessoal está lançando no momento certo, está abastecido o sistema, para que as visões da empresa estejam adequadas com o dado né, desse momento, vamos dizer, né. Então, o pessoal gosta desse painel também, para poder acompanhar o registro das informações. Aqui eu vou mudando um pouquinho de assunto agora, vou falar do UniB2B. O UniB2B é uma ferramenta que a gente tem, né, business to business, que ela integra automaticamente os resultados de laboratórios subcontratados, com segurança, agilidade e zero erro humano, né? Ele importa tanto planilhas de Excel padronizadas, interpreta laudos também em PDF de forma inteligente, usando IA. A gente tem um setor aqui na empresa especificamente de inteligência artificial, eliminando a redigitação manual e garantindo dados precisos integrados ao Unilist. Eu vou dar alguns exemplos de vocês aqui. A esteira de integração de laudos externos. Então, ficando claro, acho que todos aí conhecem, né? Às vezes o pessoal terceiriza alguns tipos de ensaio, né? Mandam para laboratórios tipo uma Bioagro, Ecosystem, controle analítico, né? E quando voltam esses laudos, né? Quando o pessoal tem um sistema próprio, né, ou precisa pegar aqueles dados e mandar precisado, por exemplo, tem um trabalho de redigitação, acontecem muitos erros de transcrição, né, dá muito trabalho para poder ficar administrando esse tipo de informação para dentro do sistema, né, jogar isso para dentro do sistema para que eu tenha um histórico, né, daquela informação, né, e não fique no papel ali, em laudo, mesmo que seja eletrônico, mas que fique ali no PDF, que você não consegue fazer estatística daquilo, né? Eles têm integração, por exemplo, com a conta d'água, no caso do VidaCap, precisa mandar informação para a conta d'água, tem uma integração do sistema comercial com o meu sistema do laboratório, né? Então eu preciso pegar aquele dado e carregar para algum sistema interno, né? Então aqui o objetivo do B2B, né, é trazer os laudos de terceiros para dentro do Unilins com velocidade e rastreabilidade, né? Onde dói hoje? A digitação, divergência de nomenclatura, trabalho, risco de erro, né? A solução, uma esteira que interpreta e gera amostras e integra resultados automaticamente. Então a gente tem três camadas, vamos dizer assim, dessa nossa ferramenta que é o B2B. A mais simples, mas porém já é muito, assim, a mais difundida hoje entre nossos clientes, e ela é muito útil, é quando eu, no meu contrato com o meu prestador, eu tenho um modelo de planilha em que o meu prestador, ele além de me mandar o laudo, obviamente, que já é uma obrigação contratual, ele também me manda os dados numa planilha padronizada para que eu importe dentro do meu sistema, né? E isso também eu tenho duas camadas. Uma, quando eu tenho a cadeia de custódia, que nossos clientes que têm o nosso sistema, por exemplo, eles geram a amostra antes, porque eles precisam fazer a programação, tudo, das semestrais, vamos dizer que eles fazem as semestrais com o terceiro. Então, eles geram a amostra, coletam, mandam para o terceiro analisa e devolve. E quando ele devolve com o número da amostra já interna, né, dentro da minha empresa, o meu fornecedor de ensaio, ele me devolve com o meu número, o número dele, eventualmente, mas eu integro diretamente esse Excel. Tem o caso também que, às vezes, eu não gero a amostra antes, porque quem coleta, às vezes, é o meu terceiro também. Então, eu não tenho o número de amostra dentro do meu sistema. Então, ele vai lá, ele coleta, aí uma dificuldade que existe, a gente sabe que a gente tem clientes que são prestadores de serviço também, no nosso portfólio, né? A Controle Analítico já foi nosso cliente, por exemplo, a Ecosystem, né? Então, eles não têm tanta preocupação com o ponto de coleta com relação à descrição, nomenclatura, né, do sistema deles. Então, eles vão lá fazer a amostra, mas é só uma descrição aquilo, né? Então, quando eles devolvem, eu preciso fazer um match
né, daquele ponto de coleta, falar que aquele ponto que ele descreveu lá como, sei lá, a rua tal, número tal, né, do bairro tal, do município tal, quando volta, eu tenho aquele ponto de coleta no meu sistema, eu preciso linkar ele para falar, é deste ponto de coleta aqui que eu coletei. Que fosse numa inicial, numa captação, numa saída no tratamento, né, eu preciso fazer esse link para saber que aquele ponto que o fornecedor descreveu é o meu ponto de coleta dentro do meu sistema. Então, a gente tem um B2B Match, que tem essa validação do ponto de coleta antes de eu criar as amostras automaticamente dentro do meu sistema. E a gente tem esse B2B Interpreter, que aí ele é feito com inteligência artificial, em que eu pego o próprio laudo já disponibilizado pelo meu fornecedor e eu arrasto ele para dentro do sistema e ele lê sozinho a amostra, o ponto de coleta, quais são os ensaios, resultados, metodologia, e importa tudo para dentro do sistema, criando amostra, ponto, consolidando, fazendo tudo isso. E, porventura, se ele não encontrar, ele vai te perguntar para fazer esse match do ponto de coleta, para que o seu sistema interno fique organizado, não fique criando ponto repetido, sendo que é o mesmo ponto de coleta, né? Mantenha a organização do seu sistema. Então, o desafio é padronizar dados e fontes distintas, né? Laboratórios que recebem resultados externos, formatos variados, né? O ecossistema B2B oferece portas de entrada específicas para garantir que apenas dados validados cheguem ao Unilink, né? Bom, aqui um exemplo, ó, do B2B Interpreter, o PDF. Então, aqui eu peguei os laudos, né? Eu arrastei para dentro dele, ele está processando aí, né? Após o processamento aí dos laudos, ele conclui, né, inteligência artificial, aí eu consigo ver pelos resultados que ele leu do PDF do fornecedor, né? Coloco os ensaios, resultados, né, a metodologia, né? E aí depois isso já eu importo para dentro do meu sistema, tá? E aí falo um pouquinho do B2B Match, que eu já comentei com vocês, para fazer o relacionamento do ponto de coleta, né? E ele criar as amostras automaticamente dentro do sistema, quando eu não faço isso previamente, né? Então ele resolve o gargalo aí de cada fornecedor, escreve diferente, né? Ele padroniza aí a descrição do ponto de coleta. Aqui um exemplo também do B2B Match, né? Como eu tinha falado para vocês. Então, eu preciso fazer a consolidação do ponto de coleta, tá? Vou passar aqui rapidinho, pessoal. Aqui já é um exemplo aqui do módulo B2B. Aí um exemplo também que a gente colocou uma demonstração para vocês da planilha, né? Que é aquela primeira camada que eu falei para vocês. Então, quando o fornecedor manda uma planilha já padronizada, eu arrasto ela aqui para dentro do sistema, integro, e essas informações vão todas para dentro do meu sistema, sem precisar ficar digitando o resultado, ficar encontrando amostras, né? Quando a cadeia de custódia está certinha, já com as amostras, fica bem fácil de fazer a imputação. Ele acusa resultados que porventura possam estar fora do limite da portaria, ele indica o sistema antes de eu fazer a integração. E, bom, aqui nosso contato,